Irmãos amados, Gênesis capítulo 8, versículo 22. Quantos acharam podem dizer amém. A palavra do Senhor nos diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa ou colheita, não é? Frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vamos ler juntos, irmãos, a igreja toda, 1, 2, 3 e... enquanto frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Pai, obrigado pela tua santa, bendita e poderosa palavra. Obrigado pelo alimento espiritual que agora será servido pelo teu maravilhoso Espírito Santo, que vai falar com cada um aqui nessa noite. Mais uma vez, que o nosso coração esteja aberto, nossos ouvidos atentos à palavra que o Senhor já liberar nesta noite. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa semana nós terminamos a nossa série de 21 palavras nas nossas lives sobre o jejum. Quem acompanhou as lives diariamente, viu que essa última semana nós recebemos 7 chaves de autoridade, amém? 7 chaves de autoridade. Segunda-feira, aprendemos sobre o poder secreto do jejum, amém? Está lá no nosso YouTube, você pode assistir tudo. Segunda, o poder da oração. A terceira chave, o poder do louvor. A quarta chave, que eu ministrei na quinta-feira, o poder do perdão dos pecados. E na sexta, o poder da ceia do Senhor. Ontem, pastor Bruno ministrou sobre o poder do dízimo. E hoje eu quero falar sobre o poder da semente. Amém? Diga, o poder da semente. Aleluia. Irmãos, essas chaves são tão poderosas que elas não somente abrem portas, mas elas vão manter essas portas abertas. Chaves que nós recebemos e vamos praticá-las todos os dias. E agora eu quero te entregar mais uma chave, que é o poder da semente. Você sabe que tudo na nossa vida começa com uma semente. Tudo, inclusive a vida humana, começa com a semente. E nós olhamos aqui uma semente pequena, aparentemente muito inexpressiva, mas ela carrega dentro de si um potencial enorme. É verdade ou não é? Se eu perguntar para algumas pessoas aqui, o que você tem nas mãos? Eu acredito que nós teremos algumas respostas. Pega a sua semente. O que você tem nas mãos? Qual seria a sua resposta? O que você está vendo aqui? Hein? Uma semente, não é? Uma outra pessoa olhou e falou: eu estou vendo aqui um milho. Eu estava pesquisando ali na hora do louvor, que uma espiga de milho, cadê a espiga de milho, Sandro? Ela tem em média 500 a 800 grãos desse aqui. Interessante, né? Uma espiga de milho dessa daqui tem, obrigado, Sandro, de 500 a 600 grãos. Então, quer dizer, olha o potencial. E um pé de espiga, né? Um pé de milho, dá em média quantos milhos? Quem sabe? Quem sabe? 10 milhos? Não é isso tudo não. Dá 2. Alguns dão 1, outros dão 2, né? Então, uma semente multiplicou para 1.600, digamos em média 800 sementes, dão 2 espigas, não é? E se cada semente for semeada, uma semente reproduziu 1.600 pés de milho, que multiplicado por 2, e por aí vai. Olha o poder da multiplicação. Uma semente, gente. Então uns viram uma semente, outros viram uma espiga, mas eu tenho certeza que outros viram um milharal. Amém? O que você quer enxergar hoje? Quem está enxergando um milharal? Quem está conseguindo enxergar? O poder de uma semente. E quando nós aprendemos como lidar
com a semente, e com a semeadura, e com a colheita, nós verdadeiramente descobrimos o que é ter expectativa de colheita. Você tem expectativa de colheita na sua vida? Tem que haver essa expectativa, né? A própria palavra diz: qual é o agricultor que, quando lança uma semente na terra, ele não espera que ela frutifique? Todo agricultor vai ter essa expectativa, né? Imagina, um fazendeiro vai no banco, pega um empréstimo, ele compra as sementes, ele adquire um maquinário, ele planta aquelas sementes, ele prepara a terra, e no final ele diz assim: eu lancei a semente, se der, deu, se não der, está tudo certo, acho que não estou muito motivado. Você acha que um agricultor tem essa motivação? Se ele pegou o empréstimo, se ele comprou a semente, se ele preparou a terra, se ele lançou a semente, é porque ele tem uma expectativa de uma grande colheita. Amém? Então aquele que semeia, ele tem que ter essa expectativa da colheita. E exatamente no texto que nós lemos, a palavra diz em Gênesis 8:22, quando termina o dilúvio, Deus fala para Noé: Noé, eu tenho uma notícia para te dar. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O próprio Senhor deu esse decreto, essa promessa. Amém, meus irmãos? Não deixará de haver colheita. Então a colheita, a lei da semeadura, que tantas pessoas falam, mas poucos verdadeiramente conhecem, é a lei criada pelo próprio Deus. Inclusive, né, a própria essência do Evangelho passa pela semeadura. Qual o texto mais conhecido da Bíblia? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Qual o texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, o Senhor nos amou de tal maneira que Ele semeou, Ele deu o seu único Filho. A palavra unigênito significa único, é o único que carrega o gens, é único, não tem outro igual. Mas o próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de João capítulo 12, quando ele fala que é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado, ele diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Aí Romanos capítulo 8, versículo 29, diz que o que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Ele era o unigênito, porque era único, mas ele foi semeado, uma única semente. Ele caiu na terra, ele morreu, mas ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele gerou muitos e muitos e muitos filhos. Ele se tornou primogênito. Primogênito significa o primeiro de muitos. Aí lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, olha o que diz, irmãos, projeta para mim, Apocalipse capítulo 7, versículo 9, eu estou te mostrando o poder de uma semente. Depois disso, Apocalipse 7, 9, depois dessas coisas, vi, e eis o que, meus irmãos? Uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas. Quem faz parte daquela grande multidão? Diga eu. Então você é fruto de uma semente. O Senhor Jesus semeou a sua própria vida, e uma multidão inumerável, incontável, de todos os povos, raças, línguas e nações foi gerado. Então a questão é que, apesar de conhecer o poder da semente, muitas pessoas na verdade não acreditam nisso. Muitas pessoas ainda têm dúvidas acerca da semeadura, não tem essa revelação. Por isso que o Senhor, Ele deu para Noé, lá em Gênesis, no capítulo 8, 22, para não haver dúvidas. Ele disse: Noé, enquanto a terra durar, a terra está durando até agora, irmão? Amém. Então essa lei permanece. Enquanto houver frio e calor, tem frio e calor. Enquanto houver dia e noite, tem dia e noite.
Enquanto houver verão e inverno, haverá certamente uma colheita. Então qual é o risco dessa palavra não se cumprir na nossa vida? Zero. Porque ela vai se cumprir. Quem pode dar glória a Deus? Amém? E por que essa palavra precisa se cumprir e vai se cumprir? Porque, irmãos, desde o Velho Testamento é a vontade de Deus, é o desejo do coração de Deus que o seu povo, ele seja suprido em tudo e sempre. Eu vou repetir. A vontade de Deus. Quem é povo de Deus aqui? Você é povo de Deus? Você é povo de Deus? Você é povo de Deus? Então a vontade de Deus é que você seja suprido em tudo e sempre. A vontade de Deus. Diga assim: o desejo de Deus é que eu seja suprido em todas as áreas da minha vida. Não, você não está entendendo. Alguns irmãos estão começando, mas vamos lá. O desejo de Deus é que eu seja suprido em todas as áreas da minha vida, e que eu tenha abundância e desfrute de fartura. Diga fartura. Não, não é faltura, é fartura. Porque tem de pastor, eu não acredito muito não, porque eu estou vendo uma faltura só. Está tudo faltando. Está faltando arroz, está faltando. Mas, irmãos, a vontade de Deus é que nós tenhamos fartura. Fartura. E eu creio que no final dessa pregação hoje, você vai falar isso com mais propriedade. Você vai falar isso com mais clareza, irmão. Você sabe que há poder nas nossas palavras? Provérbios diz que a palavra é semente. A palavra diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, quando nós falamos, quando nós declaramos a palavra, essa palavra volta para a nossa vida, ela tem poder. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, irmãos. Você sabia que a palavra, quando ela sai da sua boca, preste atenção, sabia que ela não morre? Ela fica circulando em volta de você? Se a gente tivesse um ouvido supersônico para captar ondas dessas palavras que nós já liberamos, nós iríamos ouvir palavras que estão em volta da gente, que foi dita por nós há muito tempo atrás. A palavra diz que uma palavra liberada é igual um pássaro que está voando. Ele fica procurando um lugar para pousar, e quando ele encontra um solo, ele pousa, e ali ele faz o seu ninho. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. Por isso que crente não pode falar palavrão. Ninguém, na verdade, deve falar palavrão. E tem gente que fala. Tem crente que fala palavras negativas, palavras de morte. A Bíblia diz que tudo que o homem falar, ele vai dar conta no dia do juízo. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. Não fale de morte, não fale de doença, não fale de desgraça, não fale de tragédia. Fale da palavra de Deus, que libera poder de Deus na sua vida. Quem está compreendendo, irmãos? Então isso é muito sério. Então nós temos que ficar atentos também com as palavras que as pessoas falam perto da gente. Porque num certo sentido, por um bom sentido, você pode estar conversando com um irmão, e naquele momento Deus usa a boca daquele irmão para liberar uma palavra profética sobre a sua vida. E naquele momento você pega aquela palavra e fala assim: seja, Senhor. Então palavras são sementes. Diga: palavras são sementes. Aleluia. Então diga bem forte: a vontade de Deus é que eu seja suprido em cada área da minha vida. Diga mais forte: a vontade de Deus, diga com a boca cheia, é que eu tenha abundância e que eu desfrute de fartura. Diga: a vontade de Deus é que eu coma o melhor dessa terra. Só quem recebe, dê um forte aplauso ao Senhor. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Não aceite a escassez. É que a gente vive numa cultura onde há uma mentalidade de escassez. Nosso Deus é o Deus da abundância. A palavra diz que quando o Senhor Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, vai dizer que eles comeram até se fartar. Eles comeram até ficar cheio, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Porque essa é a vontade de Deus.
É porque nós vivemos numa cultura de escassez. Nós somos da época que muitas famílias, quem viveu essa época, o bife era contado, era um para cada um, e não tinha repetição não. O frango assado era um pedaço para cada um, e não tinha repeteco não. É verdade ou não é, minha gente? É dessa época, pai? Deixava a carne por último, porque não era sempre que ia ter, então era tudo fracionado. Nós vivemos numa cultura, numa sociedade, numa economia que vai ensinando isso para a gente. É economia de guerra, é economia de escassez. Mas irmãos, nós pertencemos a um Deus que é tudo grande. Olha para o universo, é tudo grande. O mar é enorme, os peixes, as estrelas dos céus, a variedade de tudo. Nós temos um Deus que ele fala: eu sou o dono do ouro e da prata, diz o Senhor dos exércitos. Nós cremos e servimos a um Deus que ele diz assim: minha é a terra e minha é a plenitude, tudo que nela há. Então nós temos que expandir a nossa mentalidade, sair dessa mentalidade de escassez, de coisa minguada, e partir para a mentalidade de abundância, de fartura, de prosperidade. E além da semeadura, passa por isso, porque tudo começa com uma semente. Você pode não ter nada, mas se você tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai ter tudo. Como a Midian disse aqui, a gente pode ter uma pequena fé, mas não podemos ter uma pequena dúvida, porque com uma pequena fé você remove montanhas. Agora, com uma pequena dúvida, você anula as promessas de Deus na tua vida. Não, você não está entendendo. Eu vou repetir para você entender mais. Nunca duvide das promessas de Deus. Se essa palavra está dizendo que você vai viver um tempo de prosperidade, de abundância, de fartura, e é o ano das portas abertas, você vai dizer amém, eu creio, eu recebo, ainda que o mundo esteja, dizendo o contrário. E detalhe, meus irmãos, esse texto que nós lemos de Gênesis fala assim: pode fazer frio, pode fazer calor, pode fazer sol, pode fazer chuva, pode fazer inverno ou verão, não importa as circunstâncias, meu Deus não é movido pelas circunstâncias. Eu vou colher quando tiver calor, eu vou colher quando tiver frio, eu vou colher quando está todo mundo falando, está todo mundo falindo, está todo mundo quebrando, está todo mundo perdendo. Eu vou prosperar, porque o meu Deus não é movido pelas circunstâncias da terra. Não tem essa. Nós vamos prosperar sim. Então para com esse negócio de falar que não tem dinheiro. Nunca tem dinheiro. Eu aprendi isso com a minha esposa, ainda tenho que aprender um pouco mais. Amor, tem que comprar isso, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Vamos parar com esse negócio de falar que não tem dinheiro. Eu aprendi que, amor, eu quero comprar, vamos comprar. Eu posso não ter, mas eu falo, vamos comprar. Eu quero a televisão, vamos comprar, já escolheu. Quanto mais a gente fala que não tem dinheiro, menos dinheiro a gente tem. Porque a palavra tem poder de gerar. Para de ficar falando que está doente, para de ficar falando de doença, para de ficar falando de coisa ruim, gente. Porque palavras são sementes. E a palavra que é uma semente que o Senhor está gerando no meu e no seu coração é essa: você vai viver um tempo de abundância, de fartura, de prosperidade. E por que a semente tem poder? Sabe por que Deus quer nos prosperar? Sabe por que Deus quer fazer com que você viva fartura e não faltura? Sabe por que a semente tem poder? Não é por causa de nós, é apesar de nós, porque nem sempre a gente crê muito, é verdade ou não é? Então Deus nos abençoa e faz essa semente prosperar, ainda que você tenha uma fé pequenininha, e Deus vai fazer essa semente prosperar. É por causa da aliança que Deus tem com a gente. Diga: Deus tem uma aliança comigo. Nós temos uma aliança. Aliança significa compromisso. Quando um casal vai casar, o pastor, o padre, o celebrante vai fazer o casamento e fala: você promete, na alegria, na tristeza, no verão, no inverno, na chuva, no frio, no calor, promete ser fiel, promete permanecer fiel à sua esposa, ao seu esposo enquanto os dois viverem. Isso é uma aliança.
Deus fez uma aliança com a gente, mas só que no lado de Deus Ele sabia que a gente ia falhar. Ele sabia que você ia esquecer dele, Ele sabia que você ia arrumar um emprego e cair fora, Ele sabia que você ia ficar rico, ia ficar besta, Ele sabia de tudo isso. Então Ele fez uma aliança com Ele mesmo, mas a aliança foi com Jesus na cruz do Calvário, e nós somos abençoados por causa dessa aliança. Quem é grato por essa aliança? É por causa dessa semente que foi semeada na cruz, nós fomos abençoados. Então eu quero dizer para você que a sua vida não está à deriva no curso da história. Existe um Deus no controle de tudo. Tem um Deus que guia a sua vida, e Ele já te abençoou há 2000 anos atrás em Cristo Jesus, e todas as áreas da nossa vida já foram tocadas quando o Senhor Jesus disse: Tetelestai, está consumado, está tudo pronto. Então eu quero dizer para você que a sua vida não é um projeto que vai dar certo. A sua vida é um projeto que já foi feita para dar certo, mesmo com as nossas falhas, por causa da aliança, por causa da graça do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A promessa de Deus é: enquanto houver dia, você vai colher. Olha o que diz dia e noite, frio e calor. Olha o que diz Levíticos capítulo 26, versículo 5, vamos lá. Levíticos 26, 5. E sabe qual é a promessa de colheita para mim e para você? Sabe qual é? É que nós vamos ter uma colheita atrás da outra. Esse lado pegou, vou falar para aqui agora. Nós vamos ter uma colheita atrás da outra. Eu sei que você está acostumado a viver uma colheita assim, de vez em quando a maré fica boa, de vez em quando a maré fica ruim, e você pensa: quando é que vai ter uma maré boa dessa? Alguém pensa assim: é só de vez em quando. Não, a promessa da aliança é: nós vamos ter uma colheita atrás da outra. Olha o que diz Levíticos capítulo 26, versículo 5. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão até o que, meus irmãos? Fartar. E habitareis seguros na vossa terra. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, vocês vão colher, mas logo depois vocês vão semear e vão colher em seguida. E vocês vão comer até fartar. É tanta colheita, é tanta bênção, que tem uma versão que ajuda a gente a entender melhor esse texto, que está na versão A Mensagem. Acho que a mídia não tem, mas eu vou ler para você. Olha: vocês farão a debulha dos grãos até a colheita da uva, e a colheita da uva continuará até a época do plantio. Vocês terão mais do que o suficiente para comer, e viverão seguros e protegidos na terra. Irmão, peraí, sabe o que é comer até fartar? É comer até ter mais do que o suficiente. Essa é a promessa de Deus. É igual a multiplicação dos pães e dos peixes que eu disse aqui. Eles comeram até fartar e ainda sobrou 12 cestos. Diga para o teu irmão, fala assim: mais do que o suficiente. Você está vivendo com pouco hoje? Ou o suficiente, ou até, pastor, está menos que o suficiente lá em casa? É possível que essa seja a realidade de muitas pessoas, mas você não pode aceitar essa realidade. Você não pode aceitar isso na sua vida. Você não está entendendo? Deus está mandando te dizer que você plantou uma semente de fé num Deus que é maior do que as nossas necessidades, Deus que é maior do que os nossos problemas. Com Deus não tem escassez. Então não aceite viver uma vida de escassez. Todo mês tem que ficar contando dinheiro, todo mês tem que ficar fazendo conta, todo mês tem que ficar pensando: meu Deus, eu dou o dízimo ou pago o gás? Eu dou o dízimo ou pago a conta de luz? E tem que ficar fazendo conta. Meu Deus, não vai dar nem para comprar o arroz, né? Irmãos, em nome de Jesus, não aceita isso na sua vida. Em nome de Jesus, irmão, se levanta e fala: meu Deus, eu tomo posse da tua palavra, que eu vou comer até me fartar. Eu creio no Deus da multiplicação. Aleluia.
Essa é a promessa de Deus, é uma colheita atrás da outra, porque a gente está tão acostumado com a escassez que a gente não pensa que é possível viver um tempo de prosperidade. E quando um pastor tem a coragem de falar isso, ou quando uma igreja tem coragem de falar, os próprios crentes criticam, falando, isso é teologia da prosperidade. Quem está compreendendo isso? Eu quero a prosperidade na minha vida, sim, porque essa é a promessa de Deus. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, mas Ele nos faz prosperar também. Então diga para o irmão que está ao seu lado, para ele não esquecer, você vai ter mais do que o suficiente. E vai ser uma colheita atrás da outra. Mas pastor, por que Deus, olha lá, por que Deus quer fazer isso? Por que Deus quer me prosperar? Por que Deus quer fazer com que eu colha pelo poder de uma semente? O texto continua, olha o que diz Levíticos capítulo 26, versículo 9. Levíticos 26, 9. Olha só, para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Olha o que ele vai fazer. Ele vai fazer fecundo, ele vai multiplicar, e ele vai confirmar a aliança que ele fez conosco. Nós somos cercados por pessoas que estão nos vendo, irmãos. Quando Deus escolhe um povo, Ele escolhe um povo para ser testemunha. Escolheu um povo para ser luz para os povos. Escolheu um povo para ser luz para as nações. O povo de Israel. E hoje nós somos o Israel de Deus. Deus fez uma aliança com aquele povo. E por que Deus quer nos fazer prosperar e nos fazer fecundo e nos fazer multiplicar? Para confirmar a aliança. Então por que nós vamos prosperar? Por causa da aliança. Mas não só por isso. Porque as pessoas vão olhar para nós e elas vão falar, eu também quero servir a esse Deus. As pessoas vão olhar para nós e falar, eu também quero fazer uma aliança com esse Deus. Eu também quero fazer parte dessa aliança. O mundo pode estar vivendo em tempos adversos, mas você vai estar vivendo um tempo de abundância. O mundo vai estar vivendo um tempo de escassez, mas você vai estar colhendo. O mundo pode estar paralisado, mas você vai estar em franco crescimento em nome de Jesus, aleluia. E as pessoas vão olhar para você e falar, como pode? Todo mundo só fala de crise, só fala de escassez, só fala de desemprego, só fala de falta de dinheiro. Como que ele consegue? Como que ele está vivendo? Irmãos, nós somos um enigma para as pessoas. Sabe o que é um enigma? Eles ficam olhando para a gente e falam assim, ele trabalha com o quê? Quanto que ele ganha? Eu faço a mesma coisa que ele. Eu devo ganhar a mesma coisa que ela. Como que ela tem esse carro? Olha a foto, olha a viagem que ela fez lá, que ela postou no Instagram. Como que pode? É que eles não sabem que nós temos um Deus de aliança. Um Deus que promete, um Deus que cumpre, um Deus que surpreende, um Deus que nos cobre de favor, um Deus que abre portas. Você pode trabalhar no mesmo emprego com as pessoas, ganhar a mesma coisa, mas Deus faz a diferença na sua vida. Então por que nós vamos prosperar? Por que nós vamos colher? Para nós sermos uma testemunha para as pessoas à nossa volta. Quem pode dar glória a Deus por isso, meus irmãos? As pessoas vão ficar confusas. Talvez seus parentes fazem conta e ficam pensando, como é que ele tem casa, como é que ele tem carro? Quem já viu isso? Não precisa levantar a mão não. Eles ficam pensando, como é que pode isso? Mas eles não sabem que você tem uma semente na mão. Você tem um Deus que cuida, que tem, sabe, irmãos, um Deus de aliança. Eu estava pensando esses dias, eu estava fazendo uma conta rápida. Durante o ano, a nossa igreja tem muitos eventos. É encontro com Deus. A gente paga para trabalhar, a gente paga para levar as pessoas. É capacitação. É conferência. É blusa daqui. É blusa de lá. É festa disso, é festa daqui. Irmão, tem que ter muito dinheiro. Aí as pessoas olham para você e falam assim, ele participa de tudo. Ela participa de tudo, como é que ela consegue? Porque quando você decidiu vir para cá, para a nossa igreja, você decidiu também prosperar, porque para participar de tudo isso tem que ter próspero. Para pagar para as pessoas ir para o encontro tem que ser próspero.
para pagar para trabalhar enquanto tem que ser próspero. E não vai faltar nada. Você vai participar de tudo. Você vai ter não só para você, mas para as pessoas também, porque você crê num Deus que faz a nossa vida prosperar, faz nosso dinheiro render, e as pessoas vão olhar para você e falar: como pode? Por isso que a palavra diz em Romanos 10:11, quem crê nunca será confundido. Você crê? Então você não será confundido. A palavra diz em 1 Pedro 2,6, quem crê não será envergonhado. Você crê? Então você não será envergonhado. Por que você não vai ser confundido e nem envergonhado? Porque você tem um Deus de aliança, um Deus que fez uma aliança com você. Ele não te chamou para te abandonar, Ele te chamou para te surpreender, para cada dia você viver algo extraordinário. Então, prepara o seu coração para isso. Não tenha, pode ter uma, vou ficar com essa frase até o final dessa pregação, Madian. Pode ter uma pequena fé, mas não tem uma pequena dúvida. Quem está compreendendo, irmãos? Pega na mão dele assim, diga: irmão, se prepara, se prepara, porque uma grande colheita te aguarda. Mas diga para ele assim: irmão, se prepara para tirar o velho. Não entendi nada, pastor, peraí. É porque toda vez, presta atenção, toda vez que a gente vai colher algo, a gente tem uma fruta nova, sim ou não? Toda vez que a gente vai fazer uma colheita nova, a gente tem aquela, já comeu uma maçã nova? E aquela maçã que fica na geladeira em 3 meses? Já viu como é que é diferente? Quem já ficou com maçã 3 meses na geladeira? Ou aquele limão que fica murcho lá dentro, mas não joga fora, mas continua. Irmão, para a gente viver o novo, a gente tem que liberar o velho. Até nisso está na palavra, olha lá, Levíticos capítulo 26, versículo 10. Levíticos capítulo 26, versículo 10. Comereis o que, meus irmãos? O velho da colheita anterior, para dar lugar ao novo. Tirareis o fora o que, meus irmãos? O velho, meu Deus do céu. Para comer o novo que virá, você tem que ou come logo o velho, a fruta, ou tira o velho, é o que ele está dizendo. Tira o velho para dar espaço para o novo, é o que ele está dizendo. Sabe por que tem muitas coisas na sua vida que não anda, que não vai para frente? Porque tem muita coisa que não era para mais estar dentro da sua mente, não era para estar mais dentro do seu coração, você não era para estar lutando mais com isso, não, isso era para estar resolvido na sua vida. Existem velhos pensamentos, existem velhos conceitos, existem velhas formas de pensar, que já deveriam ter sido aniquilados da sua mente, mas a palavra renova a mente. A palavra hoje está renovando a sua mente para dizer: você vai prosperar, você vai prosperar, você vai prosperar. Não importa onde você nasceu, não importa onde você foi criado, não importa se o teu avô é rico ou não é pobre, não importa onde seu, não importa. Isso aqui não é positivismo, isso aqui não é teologia de prosperidade, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Vamos renovar a nossa mente, meus irmãos. Aí você critica quem prospera, você não vai prosperar. Você critica quem está vivendo coisas novas, você não vai viver coisas novas. Fala: Senhor, eu quero isso para a minha vida também. O problema é que nós temos uma mania nós somos acumuladores, e a gente cisma de ficar com coisa velha em casa. Irmão, preste atenção. Agora vamos falar de objetos. Quantos objetos você tem em casa que você não usa? E que você poderia semear esse objeto no bazar da igreja, para o irmãozinho que não tem condições poder comprar baratinho e ainda abençoar a obra. Mas você não abre mão do velho, você não usa e não deixa ninguém usar e não abençoa ninguém. Sabe, nós temos, quantas vezes a gente ganha roupa e fica a roupa acumulada no guarda-roupa da gente, que a gente não usa, gente, que a gente poderia abençoar alguém, que a gente poderia dar para alguém. Cada blusa nova que eu ganho, eu dou uma antiga que eu não uso mais.
só não gosto quando a pastora faz isso, que ela tem que, sem me avisar. A gente muda de casa, já mudamos 10 vezes. E cada mudança é um saco, essa roupa aqui eu vou dar. Mas essa roupa tá boa. Aí ela dá. Falei, amém. Mamãe, você ganhou presente, tá na hora de trocar. Eu falei, vamos dar, é semente. Aí volta e meia, olha um irmão com a roupa minha, o outro com a blusa minha. Aí eu falei, eu tenho uma blusa igual a sua. Poxa, a blusa bonita. E a pastora que me deu. Não há problema nenhum, mas tem que me avisar. Aí eu ainda falo com ela assim, imagina se eu entro no seu guarda-roupa e falo, isso aqui você não vai usar mais, isso aqui você não vai usar mais, eu vou dar isso aqui para Denise, eu vou dar isso aqui para Jocélia, eu vou dar isso aqui. Isso é para mostrar, irmãos, como nós somos apegados às coisas. Como nós temos dificuldade de abrir mão de objetos, de coisas velhas. A gente não usa e não deixa ninguém usar. Isso é semeadura também, quem está entendendo? Diga glória a Deus. Sabe, tira o velho. Mas eu não estou falando de casamento não. Não é para você trocar a esposa, trocar o esposo, tem nada disso. É até que a morte os separe. Em nome de... Eu estou falando de pensamentos, preconceitos, coisas que nós não usamos mais. Amém, meus irmãos? Então Deus está renovando a sua mente hoje, sabe? E que a gente possa viver isso todo dia, gente. Sabe? Palavras, eu disse aqui, palavras são sementes, não são? Semeie palavras boas, em vez de falar palavra ruim. Abençoe sua vida, em vez de amaldiçoar. Lembra que eu falei, as palavras ficam à nossa volta? Atitudes são sementes. Abraço é semente, não é? Gratidão, paciência, gente. Você começou agora um trabalho, já quer ser gerente? Paciência. Começou essa semana, já quer ganhar mais do que quem está lá há 5 anos. Deus é justo, irmãos. Plante paciência, tenha paciência. Semeie o perdão, semeie a paz, a dedicação, a perseverança, a honra, a obediência, a alegria, porque quem está debaixo de aliança vai colher. Quem está debaixo da aliança, em alguma hora, vai ter resultado. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Então, quem semeia debaixo de aliança, vai colher. Semear recursos também, né? Mas aí nós avançamos um pouco mais, e a gente entende que a semente, ela tem um poder de acionar, diga acionar, a engrenagem do reino de Deus. Como assim, pastor? O reino de Deus é movido por princípios. A palavra diz, de Deus não se zomba, nem se deixa escarnecer. O que o homem plantar, se você plantar vento, vai colher tempestade. Se você plantar na carne, vai colher corrupção. Então nós escolhemos o que nós vamos plantar. A semeadura, ela é opcional, você escolhe o que vai plantar, mas a colheita é obrigatória. I will repeat for you, because you don't understand what I said. Eu disse, eu vou repetir porque você não entendeu o que eu disse. Mas aplaudiu, não entendeu nada que eu disse, mas aplaudiu, vai entender um negócio desse, né? A gente escolhe o que vai plantar, mas não escolhe o que vai colher. Se você plantar coisa boa, vai colher coisa boa. Se plantar coisa ruim, você querendo ou não, vai colher coisa ruim. Porque isso é uma dinâmica do mundo espiritual, é a dinâmica do reino. Mas hoje o Senhor está renovando a sua mente para semear coisas boas. Hoje o Senhor está renovando os pensamentos velhos e colocando pensamentos novos, para você decidir abraçar todos os desafios na sua vida com fé. Porque no mundo espiritual funciona assim. Aí olha o que diz Marcos capítulo 4, versículo 26. Evangelho de Marcos capítulo 4, versículo 26. Disse ainda, o reino de Deus é assim, olha lá. É como um homem, se um homem lançasse a semente à terra,
depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão, cheio na espiga. Você está com a semente aí, não? E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Irmãos, olha que lindo isso daqui. Como é que funciona no reino de Deus? Você planta, né? E fala assim: sim, 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 Salabim. Ou você faz assim: cresce, 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 vai crescer. Não, no reino de Deus funciona assim: você planta e vai dormir, você planta e vai descansar, você planta e esquece. Você vive um dia de cada vez. Você confia no Deus que te colocou naquela terra. Você confia no Deus que preparou o caminho para você chegar até ali. E você confia que Ele vai continuar te ajudando a cada dia. Quem está entendendo? Então no reino funciona assim. A gente não determina como vai ser, mas a gente simplesmente obedece. É algo sobrenatural, meus irmãos. Não é na nossa força, não é no nosso braço. Quem está compreendendo? Mas tem que fazer uma coisa, você tem que semear. Você precisa tomar uma atitude de semear. Por que muita gente não semeia? Porque é ansioso, impaciente, não tem paciência para esperar. Por que muita gente não semeia, não investe, não faz algo que vai trazer mudança na sua vida? Porque ela não entende essa dinâmica. E ela fica olhando também as circunstâncias, esperam as circunstâncias ficar favoráveis. Elas esperam tudo ficar bem para começar a fazer alguma coisa. Não é assim que funciona. Muitas vezes nós ficamos restritos aos nossos desejos, seguindo muitas vezes a nossa lógica, tentando entender as coisas para a gente tomar uma atitude. Mas olha o que diz a palavra em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, meus irmãos. Eclesiastes 11, 4. Quem somente observa o vento, nunca semeará, nunca colherá, não é? Semeará. E o que olha para as nuvens, nunca ceifará. Sabe por que as pessoas nunca colhem? Porque elas nunca semeiam. E sabe por que elas nunca semeiam? Porque elas ficam esperando alguma coisa ficar bom, o tempo ficar favorável. É aquela pessoa que quer ir daqui para o centro da cidade, de manhã ela olha assim: será que vai chover? O tempo está escuro, eu acho que vai chover, eu não vou não, porque já estou vendo que vai chover, vou pegar engarrafamento, vou chegar tarde, vou chegar cansado, não vou não. Aí passa o dia, não chove, e no final do dia ela pensa: eu poderia ter ido e não fui. Porque ela fica observando o tempo, ela fica observando as nuvens, elas ficam observando as circunstâncias. E ela está dizendo, e o que a palavra diz aqui, irmãos? Se você somente observar, você nunca vai semear e nunca vai colher. Se você observar se está fazendo dia, ou se é de dia ou se é de noite, se é frio ou se é calor, se é inverno ou se é verão, isso tudo muda. Pastor, então quando que eu tenho que semear? Presta atenção, irmãos, que eu vou falar agora. Quando nós ouvimos uma instrução de Deus. Quando é que eu tenho que semear? Quando eu sou guiado pelo Espírito Santo. Quando é que eu tenho que tomar uma atitude? Quando Deus fala comigo. E muitas vezes Deus, quando fala com a gente, vai na contramão da nossa lógica. Muitas vezes quando Deus fala com a gente, não é o que a gente quer, não faz muito sentido. Então a gente não pode ficar observando as circunstâncias, nós temos que ouvir a voz de Deus dizendo: é hora de semear, é hora de plantar, eu mandei você fazer, faz, eu mandei você falar, fala, eu mandei você ir, vai. Não fica pensando: mas está chovendo, eu não vou conseguir. Não, nós temos que seguir a direção de Deus, irmãos. Tem gente que está esperando uma grande colheita para fazer uma grande semeadura, mas não é assim que funciona. Em nenhum lugar do mundo a colheita, ou melhor, a semeadura vem depois da colheita. Eu vou repetir: em nenhum lugar do mundo, primeiro a gente colhe
e depois planta. Não, primeiro a gente planta, depois colhe. E não planta quando está tudo bem, planta quando não tem. Planta o que você tem na mão. Quem está compreendendo, meus irmãos? Como tem gente pensando assim, eu vou esperar ficar empregado, ganhar meu salário para dar minha oferta. Não é assim que funciona. Você dá o que tem. Você dá o que chegou até as suas mãos, e pela fé você semeia. Uma hora vai ter uma colheita. Quem observa o vento não semeia, e muitas vezes não vai na nossa lógica. Imagina, você está orando a Deus, pedindo a Deus, e fala assim: Senhor, eu estou precisando de R$1.000. R$1.000, Senhor, R$1.000. Mas você só tem 500. Aí você fala: Senhor, obrigado pelos 500. Só falta 500. 500, mas 500 dá 1.000. Com 1.000 eu consigo pagar isso. Aí Deus vai e fala assim: oferta esses 500 que você tem. Não, Senhor, como? Aí Deus está falando: oferta os 500. Você crê? Você crê no poder da semente? E quando você planta, debaixo de uma instrução de Deus, de uma direção de Deus, você vive uma colheita extraordinária. Não, pastor, mas Deus está mandando eu ofertar, isso é coisa da minha cabeça. Não, não é coisa da tua cabeça. É o diabo que está falando comigo, muito menos o diabo. O diabo não quer que você oferte. Não, é coisa da minha carne. Não, não é coisa da sua carne. É Deus. Sempre quando nós somos desafiados a fazer algo, é Deus. Eu estou falando só de recurso, não, falando de tudo, irmão. Pega o telefone e liga, é uma semente. Tenha determinado tipo de atitude, é uma semente. Não, Senhor, mas não vou conseguir. Mas Ele está falando, vai. Quando nós não temos o poder, a revelação do poder da semente, irmãos, a gente fica se queixando do tempo ruim. A gente se queixa de tudo, mas a gente não toma atitude para mudar. Então a palavra hoje para você é o seguinte: vamos exercitar a generosidade. Vira para o teu irmão e fala assim: irmão, exercite a generosidade. Seja um doador, ainda que seja nas pequenas coisas. Agora fala para você mesmo. Semeia no reino de Deus. Semeia na vida das pessoas. Se essa palavra não se cumprir, abra mão de tudo, mas ela vai se cumprir, porque quem prometeu é fiel. Qual é o risco dessa palavra não? A chance é zero dela não se cumprir. Ela vai se cumprir, porque tendo semeadura é certo que haverá uma colheita. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tira esse pensamento velho, tira essa ideia antiga da sua mente, renova a sua mente hoje. Amém, meus irmãos? Só tenho mais alguns minutos. Eu pedi para colocar o cronômetro ali para a gente não avançar no horário. Já estou terminando. Fica calmo, falta pouquinho. Estou controlando ali. Mas quem está sendo abençoado, diga glória a Deus. E eu termino dizendo que a gente semeia porque nós estamos debaixo de uma aliança. Essa aliança foi feita na cruz do Calvário. Não é pelos nossos méritos, nem pela nossa performance, é pela fé e obediência à palavra de Deus. Quando nós semeamos, o reino de Deus se movimenta, a engrenagem do reino começa a se mexer. Você simplesmente semeia e vai dormir, porque enquanto você está dormindo, o reino está se mexendo, o reino está se movimentando, e quando essa avalanche de bênção chegar, você não vai nem saber como foi, porque aquele agricultor colheu e falou, ele nem sabe como. Não, é tanta bênção que você nem vai saber como. Como é que foi? Não sei, eu sei que veio. Hoje você certamente está colhendo porque você plantou há muito tempo atrás. Eu já perdi a conta de quantas ofertas e quantas sementes eu já entreguei. Mas se eu estou colhendo hoje é porque um dia eu semeei. Semeei na vida de alguém, semeei na obra de Deus, semeei debaixo de uma instrução de Deus. Você está preparado para semear também? Mas eu quero concluir dizendo que a semente que sai da sua mão jamais sairá da sua vida. Eu vou repetir: a semente que sai da sua mão
nunca mais sairá da sua vida. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Diga assim: a semente que sai da minha mão jamais sairá da minha vida. Lembra da palavra que eu preguei domingo passado? Aquela semente saiu da mão daquela mulher que derramou o vaso de alabastro, puro nardo, né? Mas ela nunca saiu da vida dela, porque onde esse evangelho for pregado, a história daquela mulher será contada. Então, o que a gente aprende com isso? Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios 9, 6. Olha o que diz a palavra, meus irmãos: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, com abundância também colherá. Gente, matemática, 2 mais 2 são 4, exato isso aqui. Semeou muito, colheu muito. Semeou pouco, colheu pouco, não é? A maneira bíblica de nós termos uma grande colheita é fazendo o que, meus irmãos? Uma grande semeadura. É porque a nossa mente de escassez é tão assim impregnada em nós, que a gente pensa assim: vou semear pouquinho que é o suficiente para colher muito. É porque é mente de escassez. Mas a Bíblia fala: semeia com abundância, semeia com fartura. Traduzindo, deixa de ser mão de vaca, é o que ele está dizendo. Não, mas é verdade, irmão, desculpa, mão de vaca é que dá tchau assim. Não, já estou semeando, pastor, estou semeando, mas não dá, abre a mão para dar tchau. Ele está dizendo o seguinte: olha, primeiro você semeia com fartura, com abundância, depois você experimenta uma grande colheita. Diga: primeiro eu semeio, depois eu colho. É a lógica, né? Isso é tão tremendo que 2 Coríntios 9,10, olha o que diz 2 Coríntios 9,10. 2 Coríntios 9,10. Ora, aquele que dá o que, meus irmãos? Semente ao que semeia, e pão para alimento, também fará o que, meus irmãos? Suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. O que ele está dizendo aqui, pelo amor de Deus? Duas coisas que o Senhor nos dá: pão para a gente comer, mas Ele dá semente. Mas a semente Ele só dá para quem semeia. Ele está dizendo o seguinte: eu dei semente para você, se você não semear, eu não vou te dar mais semente. Entenda isso. Ele está falando: eu dei semente, semente é para semear. Se você semear, eu vou aumentar a tua sementeira, eu vou multiplicar os frutos da vossa justiça. Ele só dá semente para quem semeia. Quem não semeia não tem semente. Alguém está entendendo? Não precisa desenhar, fazer setinha, sublinhar e fazer assim. Porque tem coisas que, porque tem coisas que estão tão claras na Bíblia, que a gente não quer enxergar. Quem está compreendendo, meus irmãos? Entenda, a mentalidade velha vai sair hoje da sua vida em nome de Jesus. Você vai entrar num novo nível de prosperidade, num novo nível de doação, num novo nível de ajudar pessoas. Deus vai dar semente para quem semeia. Ele não dá semente para quem não semeou ainda. E Ele dá semente, Ele aumenta a sementeira. E qual é o propósito de Deus em aumentar essa semente? O que você acha que é o propósito? Qual o propósito de Deus em nos dar mais sementes? Qual o propósito de Deus em nos dar mais do que o suficiente? Eu vou repetir. Qual é o propósito de Deus em nos dar mais do que o suficiente? Quando eu digo mais do que o suficiente, é além daquilo que eu preciso. Ele quer dar além daquilo que você precisa. Por que Ele quer dar além daquilo que nós precisamos? A resposta está em 2 Coríntios 9,10. Olha lá, meus irmãos, 2 Coríntios 9,10.
mesmo texto, aquele que dá semente ao que? Semeia. E pão para alimento, suprirá e aumentará a vossa sementeira. E multiplicará o que, meus irmãos? Os frutos da vossa justiça. Agora olha o que diz o versículo 11. Por que Deus quer fazer isso? Olha lá. O que está escrito ali, meus irmãos? Enriquecendo-vos em tudo. Irmãos, olha a palavra aqui. A vontade de Deus não é que você fique contando moeda, contando o que você tem para saber se vai dar ou não vai dar. A vontade de Deus é te prosperar. A vontade de Deus é aumentar. A vontade de Deus é trocar essa mentalidade de escassez e colocar uma nova mentalidade de abundância. A vontade de Deus é enriquecer o seu povo, porque Ele tem uma aliança conosco e nós seremos testemunha para as pessoas. Mas a vontade de Deus nos enriquecer, nos prosperar em tudo, está ali, para toda generosidade. Diga generosidade. Diga mais forte, irmão. Não sei qual é a dificuldade que os irmãos têm de falar. Diga generosidade. Você vê, é tão difícil que até para falar é difícil. Vamos treinar? Você tem que acostumar com essa palavra. Generosidade. Diga, eu sou uma pessoa próspera, rica, abençoada e generoso. Generoso. A gente tem que treinar isso, gente. As palavras ficam em nossa volta. Generosidade. Então qual é a vontade de Deus? Que a gente seja generoso. Ou seja, presta atenção, Ele está nos dando mais semente para a gente ser mais generoso. Ele está nos dando mais condições para a gente expressar a nossa generosidade. Quem é filho de Deus aqui? Sabia que por natureza todo filho de Deus tem que ser generoso? Porque nós puxamos o Pai, e o Pai amou o mundo de tal maneira que foi generoso, deu o seu Filho. Então quando você é generoso, você está sendo a cara do Pai, igual ao Pai. Só que tem irmão que não é generoso, tem irmão que economia até para elogiar alguém, economia até palavra. Ele não é generoso nem para elogiar as pessoas, é sério mesmo. Ele não consegue. Olha, você é uma bênção, você é lindo, você é abençoado, você é próspero. Olha como é bom te ver. Eu quero dizer que você é servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Irmãos, a gente está num ambiente aqui onde você não deveria sair daqui sem expressar uma palavra generosa para alguém. Tem gente que entra aqui, entra mudo e sai calado. Para você ver como que a gente é generoso, para dizer o contrário. Quem está compreendendo, irmãos? Então nós temos que ser generosos, porque essa é a vontade de Deus, para expressar isso. Você pode ser generoso com 3 pessoas e falar 3 palavras generosas para ela aí, ou para 3 pessoas? Seja generoso nas palavras. Então por que Deus quer nos enriquecer? Primeiro, para a gente expressar a nossa generosidade. Porque se eu não enriquecer, como é que eu vou expressar minha generosidade? Vai ficar só na vontade. Eu queria tanto fazer. Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desce. Eu queria, fica só no desejo. Fica só na vontade. Ah, se eu pudesse, se eu quisesse. Não é, não. Nós vamos exercer a nossa generosidade. Você vai ser um abençoador. Alguém vai chegar perto de você e vai falar assim: irmão, me empresta R$100. Toma, R$100. Não, emprestar não, vou te dar R$100. R$100. Não vou emprestar não, vou dar. Não precisa me pagar não. Quem quer chegar nesse nível? Chegar no nível de você, a pessoa nem pedir, você se mobilizou, sentiu, falou: irmão, essa é a nossa natureza, para que nós possamos exercer a nossa generosidade. E tem mais, aí ele termina, olha só, presta atenção, minha gente. O qual faz que
versículo 11. O qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas o quê? Graças a Deus. Espera aí, por que Deus quer nos enriquecer? Por que nós temos que semear? Para recebermos mais semente, para continuarmos semeando mais, para expressarmos nossa generosidade, e na expressão da nossa generosidade, quem for abençoado com a nossa generosidade, quem for tocado com a nossa generosidade, diga graças a Deus. Não é para você dizer graças a Deus agora, não, é para a pessoa que recebeu dizer graças a Deus. Você entendeu, não? Você vai pegar o seu guarda-roupa e vai pegar aquelas 50 roupas que você não usa mais, e você vai dar para uma família que está precisando. O que essa família vai dizer? Graças a Deus. Peraí, mas não foi Deus que deu, foi você que tirou do seu guarda-roupa para dar. Mas quem que recebeu o tributo? Deus. Quando nós abençoamos alguém, e esse alguém diz graças a Deus, Deus olha lá do céu e fala assim: Gabriel, imagina o anjo falando com ele, né? Por que tanto graças a Deus está chegando para mim aqui? Não, porque fulano acabou de tirar tudo do guarda-roupa e dar para o outro. E Gabriel, então vou dar mais roupa para ele dar mais roupa para os outros, e para as pessoas darem mais graças a Deus para mim. É isso que ele está dizendo. Você entendeu ou não? Pegou o código? Pegou a senha? Você imagina, você dá sua oferta, dá seu dízimo na casa de Deus, a igreja vai, faz o encontro com Deus, e alguém quer ir no encontro, mas não tem dinheiro. Mas porque você ofertou, porque você dizimou, e porque temos recursos para isso, a gente vai e paga para alguém no encontro, e chega para a pessoa e fala assim: olha, você não tem como ir para o encontro, mas nós vamos pagar para você. O que ela vai falar? Graças a Deus. E por que ela disse graças a Deus? Por causa de você. Porque a oferta que sai da sua mão nunca mais vai sair da sua vida. O seu nome será lembrado no céu. Eu quero que o meu nome seja mais lembrado, mais lembrado, mais lembrado. Porque alguém disse graças a Deus por causa de mim. Isso serve para tudo. Olha o poder da semente, irmão. Isso aqui é tremendo, isso. Então Deus quer te enriquecer mais. Sim ou não? Para que Deus quer te enriquecer mais? Para você abençoar mais, para as pessoas disserem mais graças a Deus, para que elas tributem graças a Deus. E olha o que diz Efésios capítulo 6, versículo 8. Efésios 6, 8. Acabou a água. Fiquei no vácuo. Graças a Deus. Efésios 6, 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, irmão, alguma coisa boa, pelo amor de Jesus, irmão, vamos repetir que esse aqui tem que ler, certos, não precisa repetir não, é só ouvir, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre, porque a semente que sai da sua mão nunca mais vai sair da sua vida. Meu Jesus, oh meu Deus, você nunca vai mais falar assim: quando eu puder eu faço, se eu tiver, não, você vai falar: eu vou fazer, que a palavra diz: tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Olha, irmãos, vou falar uma coisa para você. Tivemos uma obra muito grande aqui, verdade ou não é? Mas muito grande. E chegou um momento na obra que eu falei: meu Deus, como é que a gente vai pagar? Eu falo: Denise, que é a nossa secretária que cuida das finanças, pastor Genilson, nosso tesoureiro. Denise, como é que vamos pagar? Pastor Genilson vai falar. Aí daqui a pouco entrava uma oferta especial, entrava um dízimo de um irmão, e o que a gente falava? Graças a Deus. Está vendo? Seu nome foi mencionado diante de Deus. Até hoje, todo mês a gente fala graças a Deus. Tem que pagar a luz, graças a Deus.
Mais de quase 5 mil reais de luz que a gente paga aqui. Graças a Deus, irmão. Amém. Então são muitos custos que nós temos. Não vou ficar falando aqui de custos, mas toda vez que você contribui e você semeia, está sendo tributado, graças a Deus. E sabe o que acontece quando a gente entende isso? Olha Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Filipenses 4, 19. E o meu Deus, segundo o seu salário, é isso não? O meu Deus, segundo o que você tem, é isso não? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Irmãos, qual é a sua necessidade? É cura? Pastor, a minha necessidade é sabedoria? Deus vai te dar. É casamento? É recurso? Qual é a sua necessidade? O Senhor vai suprir cada uma delas. Mas tudo começa com uma semente. Quando a gente entende o poder da semente. E uma coisa eu vou falar para você, irmãos: Deus não deve nada para ninguém. Segura minha Bíblia aqui, por favor, para eu já começar, que eu já tiro a Bíblia e você fica mais tranquilo, que já acabou mesmo. Diga para o irmão que está falando: olha, Deus não fica devendo nada para ninguém. Primeiro vem a semeadura, depois a colheita. Nunca antes. Nunca a colheita antes da semeadura. E Lucas 6,38 eu encerro dizendo: olha lá, Lucas 6,38. Dê e dar-se-vos-á. Uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Olha a palavra generoso de novo. Generosamente vos darão, porque com a mesma medida com que tiveres medido, vos medirão vós também. Eu já falei para você uma vez aqui, aquela palavra ali, sacudida, né? Recalcada, transbordante, é igual um pipoqueiro quando pega o saco de pipocas. Ele coloca a pipoca, ele bate, sacode, e ele coloca até transbordar. Esse milho não está na sua mão, não é em vão, é para você lembrar disso. Deus hoje deu uma chave de acesso, uma chave de prosperidade, uma chave que é o poder de uma semente, e você vai ver uma vida transbordante. Chega de escassez, chega de miséria, irmão, chega de ficar fazendo conta, chega de ficar pedindo dinheiro para um, pedindo dinheiro para outro, dinheiro para outro, dinheiro para outro. Vai chegar uma hora que você vai ter para dar, você vai ter para abençoar, você vai ter mais do que o suficiente. Mas tudo começa com essa semente, e Deus vai fazer você viver isso. Ele vai te enriquecer, para que o nome dele seja glorificado e exaltado na nossa vida. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Amém.